Wong Yan, um entregador de comida, atravessa a cidade em alta velocidade em sua motocicleta vermelha. Seu celular vibra e ele atende a chamada. A voz de uma mulher desconhecida diz que está grávida dele e que precisam conversar. Ocupado com as entregas, Wong Yan acha que é golpe, diz que não tem tempo e desliga, irritado. Ele acelera novamente, desviando do trânsito, até chegar ao centro de entregas da 20, onde seus colegas estão fofocando do lado de fora. Com um cigarro na boca, pergunta para um colega mais corpulento sobre o que ele está resmungando. O colega explica que a filha da prestigiada família Sui vai se casar com o filho do homem mais rico da cidade, um assunto totalmente irrelevante para Wong Yan. O colega então mostra a foto da bela filha da família Sui no celular, reclamando que é um desperdício uma garota perfeita dessa se casar com o filho do rico, a quem ele chama de feioso, inútil e mimado. Quando Wong Yan olha para a foto, fica chocado ao perceber que a mulher lhe parece familiar. O colega puxa o telefone de volta e a mente de Wong Yan clareia. O colega pergunta se ele também acha um desperdício uma garota tão boa acabar com alguém tão horrível. Mas Wong Yan reconhece a mulher como a garota bêbada que tentou seduzi-lo uma vez. Uma realização súbita o atinge. Ela é a mesma que ligou para ele momentos atrás. Ele começa a se perguntar se a ligação não era golpe coisa nenhuma. A cena volta para um mês atrás. A filha da família Sui cambaleia pelo corredor de um hotel. Tonta, ela suspeita que um homem chamado Shinov tenha colocado algo na bebida dela. Ela vai para o que acredita ser seu quarto, 809. Mas desorientada, confunde o número. Encontra uma porta entreaberta e pensa que esqueceu de fechar antes de entrar. Dentro do quarto, Wong Yan está sentado na cama, arrasado e bebendo pesado. Ele pensa sobre terem dito que sua aura era intensa demais para uma oportunidade e se conforma com o trabalho de entregas. Enquanto ele está ali, bêbado e abatido, a jovem, Sushi, entra cambaleando no quarto e desaba na cama. Atordoada e febril, ela olha para ele e pergunta quem ele é e se pode ajudá-la, reclamando que sua cabeça está girando e que seu corpo está quente demais. Também bêbado, Wong Yan fica hipnotizado por ela, pensando em como é linda. Ela se aproxima e implora por ajuda, deixando-o completamente desnorteado. Ele se pergunta se está sonhando, aperta os punhos e vê a garrafa caída ao lado. A situação é intensa demais. Voltando ao presente, Wong Yan ainda está imerso na lembrança enquanto encara a foto de Sushi no celular do colega. Seu colega, Fat, percebe que ele está viajando e chama seu nome. Fat começa a zombar, lembrando a todos como An sempre inventa histórias, tipo dizer que dormiu com uma estrela de cinema internacional. Ele pergunta sarcasticamente se agora vai dizer que ficou com a herdeira da família Sui. Os outros riem, citando outras histórias mirabolantes dele, como ser um traficante de armas internacional ou o chefão de uma família de elite de Pequim. Wong Yan permanece calmo. Ele acende um cigarro e diz que eles não entendem nada, afirmando de forma enigmática que o que ele faz é se esconder à vista de todos. Quando um deles descarta suas palavras com deboche, a conversa é interrompida. Um carro esportivo vermelho e luxuoso para diante do centro de entregas, chocando todos os entregadores. A porta se abre e uma perna esguia com salto alto pisa no chão. A mulher que sai é Sushi, elegante e impecável. Os colegas de Wong Yan ficam hipnotizados, olhos virando coraçõezinhos, chamando-a de deusa. Quando ela se aproxima, um dos caras a reconhece da foto. Eles percebem, horrorizados, que a herdeira da família Sui está diante deles, e não conseguem entender o que ela poderia querer ali. Sushi vai direto até Wong Yan, que está se espreguiçando tranquilamente, e pergunta por que ele não atendeu suas ligações. Os colegas, que o estavam zoando até segundos antes, ficam em choque. Não acreditam que Wong Yan realmente conhece a famosa herdeira da família Sui. Ele se mantém tranquilo, finge que não viu chamadas perdidas e pergunta calmamente o que está acontecendo. Sem rodeios, Sushi olha nos olhos dele e diz que está grávida, e o bebê é dele. A revelação deixa todos em estado de choque. Eles gritam, incrédulos, incapazes de aceitar que aquela mulher rica e deslumbrante está esperando um filho do amigo. Um deles até jura que nunca mais vai dizer que é mentiroso. O próprio Wong Yan fica atônito, esfrega os olhos como se estivesse tonto e pergunta se ela tem certeza. Com expressão firme, Suki diz para ele ir com ela ao hospital para comprovar. Enquanto ela espera ao lado do carro, os colegas empurram Wong Yan quase à força, mandando ele ir logo. Estressado, ele decide ir e pede para um amigo cobrir suas entregas. Os dois partem rapidamente no carro vermelho, deixando o grupo boquiaberto. Dentro do carro, o clima é pesado. Wong Yan pergunta se o bebê é realmente dele.
Sushi responde seca, questionando por que mentiria sobre algo tão sério. Determinado, Wong Yan afirma que, se o bebê for dele, ele assumirá total responsabilidade pelos dois. Ela olha com desconfiança e dá uma risadinha irônica, perguntando como ele pretende sustentar alguém ganhando como entregador. Sem se abalar, Wong Yan se recosta e diz com confiança que não há nada de errado em ganhar a vida honestamente e que sustentar os dois não será problema. Sushi lembra quem ela é, parte da poderosa família Sui de Jiangmin. Ele apenas dá de ombros e diz que esse papo de status é a maior idiotice do mundo. Irritada com a atitude despreocupada dele, Sushi pisa com força no acelerador. O carro arranca bruscamente e joga Wong Yan para frente. Ele grita com ela, acusando-a de ter feito aquilo de propósito e perguntando o que tem de tão especial na família Sui. A tensa viagem chega ao fim quando eles param diante de um grande hospital. Suk se estaciona e diz calmamente que chegaram. Ao saírem do carro, ela avisa Wong Yan para não usar a palavra responsabilidade tão levianamente. Lembra que, se a família dela descobrisse que um entregador a engravidou, as consequências seriam graves. Isso enfurece Wong Yan, que declara, de forma apaixonada, que não é brincadeira para ele. Se o bebê for dele, ele vai assumir completamente. Ignorando o desabafo, Suki manda que ele a acompanhe. Eles caminham por um corredor do hospital. Sushi o guia até uma porta escrita Sala de Cirurgia, e Wong Yan para, chocado, perguntando por que eles estão indo ali. Suki olha para ele com uma expressão firme e diz que ela vai entrar, deixando claro sua real intenção, interromper a gravidez. Em pânico, ele segura o braço dela para impedir. Ele implora, admitindo que ela provavelmente acha que ele não conseguiria sustentar os dois, mas insiste que dinheiro não é problema e que ele dará um jeito. Nesse momento, uma enfermeira se aproxima, informando que está na hora do procedimento. Sushi lança a Wong um leve sorriso impossível de interpretar, concorda com a enfermeira e puxa o braço de volta. Ela entra na sala de cirurgia, deixando Wong Yan chamando por ela, desesperado. Ele fica parado diante da porta fechada, sentindo-se impotente e frustrado, achando que não pode fazer nada contra a determinação daquela mulher. Dentro da sala de cirurgia, Suki está deitada na mesa usando o avental de paciente. Um cirurgião pergunta se ela está pronta. Outro prepara uma seringa e pede que ela relaxe. Ela fecha os olhos. Mas, no último instante, antes do procedimento começar, ela levanta a mão e pede que esperem. Enquanto isso, Wong está caído numa cadeira da sala de espera. Ele já aceitou a situação, pensando que, se ela está decidida a não ter o bebê, ele não pode impedir. De repente, a porta da sala de cirurgia se abre com força, e Sui sai de lá exatamente como entrou. Wong Yan fica atônito. Ele salta da cadeira, confuso, e pergunta como ela já terminou, querendo saber desde quando cirurgias são tão rápidas. Suki, impassível, diz a Wong Yan perplexo que está cansada e pede que ele a leve para casa. Ele concorda com confiança, passa o braço pelos ombros dela e ainda se gaba dizendo que poderia até pilotar um caça se quisesse. Ele assume o volante do carro esportivo vermelho e dirige para um bairro rico chamado Luan. Durante o trajeto, enquanto Sui descansa, Wong Yan recebe uma ligação. A pessoa do outro lado informa sobre um evento de leilão naquela noite na Torre Jian, onde o velho quer que ele compareça. O interlocutor também menciona que Lin Qinyan, um presidente de câmara comercial, está do lado deles. Wong Yan responde com tranquilidade, deixando implícito um lado poderoso e misterioso de sua vida, algo que Sui desconhece. Logo chegam a uma grande casa na propriedade da família Sui. Wong Yan anuncia que chegaram, despertando Sushi. Ela sai do carro e diz para ele ir embora antes que sua família o veja. Notando que ela está pálida, Wong Yan oferece acompanhá-la até a porta, mas ela rejeita friamente, dizendo para ele não se meter nos assuntos dela. Porém, ao se virar, o salto dela prende em uma rachadura, fazendo-a perder o equilíbrio e gritar quando começa a cair. Num movimento impressionantemente rápido, Wong Yan avança e a segura antes que ela atinja o chão. Ele a ajuda a se levantar e a chama de desastrada. Irritada, Suki manda ele repetir, e ele insiste, dizendo que ela é incrivelmente estabanada. Furiosa, ela belisca o lado da cintura dele com toda a força, fazendo-o gritar de dor. O esforço repentino a faz sentir dor, e ela solta um gemido. Vendo seu desconforto, Wong Yan a surpreende ao erguê-la nos braços. Ele a leva para dentro da casa luxuosa e a coloca delicadamente em um sofá. Abrindo um kit de primeiros socorros, começa a cuidar de seu pé, que ela torceu na queda. Ela protesta, mandando que ele vá embora, mas ele diz firme para que ela pare de se mexer.
Enquanto ele enfaixa o tornozelo dela, os dois são interrompidos por duas mulheres que entram na sala. São Ye Guiman, mãe de Sui, e Lin Xiufu, sua melhor amiga. A mãe de Sushi observa a cena, chocada, e exige saber o que a filha está fazendo. Wong e Sui respondem ao mesmo tempo que ela torceu o tornozelo. Então, olhando para a mãe atônita, Sui anuncia calmamente que seu namorado estava apenas ajudando a passar um remédio. Wong Yan fica totalmente surpreso. A mãe, Yang, fica ainda mais chocada, apontando com o dedo trêmulo para Wong Yan, ainda de uniforme, e grita, perguntando se aquele homem é mesmo o namorado dela. Atordoada com a declaração da filha, Yang exige furiosa saber o que está acontecendo e quem é aquele entregador. Depois de alguns segundos de silêncio, Suki volta atrás e diz à mãe, com um sorriso forçado, que estava apenas brincando. Ela explica que torceu o tornozelo e que o homem simplesmente a ajudou a entrar. A mãe, aflita porém aliviada, diz a Sushi que ela a assustou, lembrando que está prestes a se casar com a prestigiosa família Qin e não pode cometer nenhum erro. Wong Yan, que ficou em silêncio até então, se sente ofendido pelo desprezo evidente da mãe e pergunta o que há de errado em ser entregador. Yang Guiman debocha, gritando que ele é um ninguém de classe baixa tentando namorar alguém muito acima de seu nível, e que deveria continuar sonhando. Um insulto acerta em cheio, e uma expressão furiosa toma o rosto de Wong Yan. Antes que a situação piore, Sushi intervém. Ela diz calmamente que ele já pode ir embora e agradece por ter ajudado. Ele apenas faz um sinal curto com a cabeça e vai embora. Enquanto ele se afasta, a melhor amiga de Sui, Linu, observa com uma expressão pensativa. Assim que ele sai de vista, Yang Guiman manda Linu ajudar Sui a ir para o quarto. Com nojo, ela ainda ordena que limpem o chão onde aquele entregador imundo pisou. Mais tarde, no quarto, Linu ajuda Sushi a sentar na cama e imediatamente pergunta qual é o verdadeiro relacionamento dela com aquele homem. Sushi tenta dizer que não há nada entre eles, mas Linu não acredita, insistindo que não pode ser enganada, porque o jeito como Sushi olhou para ele claramente não era nada. Encurralada pela intuição da amiga, Sushi finalmente confessa a verdade, está grávida dele. Lin Shu fica totalmente pasma, gritando, incrédula, que ela está grávida. Ela questiona o juízo de Sui, perguntando por que, entre todas as pessoas do mundo, tinha de ser justamente um entregador. Suki se explica que bebeu demais naquele dia e trata tudo como um acidente. Linu continua pressionando, querendo saber o que Suki pretende fazer, lembrando que ela não poderá esconder a gravidez para sempre da poderosa família Qin. Para choque da amiga, Suki afirma com firmeza que decidiu ficar com o bebê. Linu acha que a amiga enlouqueceu. Sushi tenta acalmá-la, dizendo que conversou com Wong Yan e que ele prometeu assumir total responsabilidade. Mas Linu não se convence. Ela grita para Sushi acordar, lembrando que ela é filha da família Sui, despreza Wong Yan como um simples entregador, indigno dela, e alerta que as consequências serão severas se a família Qin descobrir. Cansada da bronca, Sushi levanta a mão para interromper e diz que vai resolver. Ela muda de assunto e pergunta por que Lin Fu voltou para a cidade. Linu explica que o avô veio a Jiangning para conhecer um figurão importante e participar de um leilão naquela noite, então ela veio junto. O desinteresse de Suki irrita a amiga. De repente, a expressão de Linu muda e ela anuncia que teve uma ideia brilhante. Inclinando-se, ela sussurra um plano sinistro para Suki. Se o segredo vier à tona, ela deve simplesmente alegar que o entregador a estuprou. Suki reage com nojo, dizendo, que ideia horrível. Enquanto isso, Wong Yan já deixou a propriedade do Isui e caminha pelo distrito exclusivo de mansões. Ele pega o celular, reclamando que não há táxis naquela área. Então, um carro preto elegante para ao lado dele. Wong Yan observa enquanto um homem de terno impecável desce. O homem, de cabelos prateados, se aproxima respeitosamente e o cumprimenta como jovem mestre. Ele se apresenta como Lin Qingyun, presidente da Câmara de Comércio de Juon, e diz que veio para escoltá-lo até o evento de leilão. Wong Yan, conectando os pontos, lembra-se da conversa anterior e confirma que seu avô tinha comentado sobre esse arranjo, revelando uma ligação oculta com um enorme poder, em contraste com sua vida de entregador. Aceitando o convite, Wong Yan diz a Lin Qinyan que antes do leilão precisa de um banho e de roupas limpas. Lin Qinyan concorda com respeito, prometendo providenciar tudo enquanto abre a porta do carro para o jovem mestre. Eles partem em uma limusine preta de luxo. A cena muda para o movimentado evento de leilão em um grande salão cheio de convidados ricos. Wong Yan chega agora transformado. Ele trocou o uniforme de entregador por um terno sob medida, parecendo forte e confiante enquanto observa o ambiente.
Perto de uma janela, sua atenção é capturada por um rosto familiar. É Lin Xiufu, a melhor amiga de Suki, em um deslumbrante vestido de gala branco. Ela se aproxima com desprezo e pergunta o que o entregador está fazendo em um evento tão exclusivo. Antes que ele responda, ela já conclui e pergunta com acusação se ele está trabalhando ali em um bico. Antes que o Wong Yan possa corrigir, ela agarra o braço dele e o puxa com força, dizendo que precisam conversar. Em um canto mais isolado, ela o confronta, dizendo que Sui é sua melhor amiga e está grávida por causa dele. Ela o alerta com veemência: se ele não assumir total responsabilidade quando o bebê nascer, ela fará ele se arrepender. O Wong Yan fica completamente chocado. Ele diz que pensava que Sushi tinha interrompido a gravidez no hospital. Lyn Xiufu responde furiosa que ele está enganado, Sui decidiu manter o bebê. A revelação deixa Wong atordoado, e ele exclama o nome dela em descrença, percebendo que ela não fez o procedimento. Liu Fu, interpretando a expressão dele como sinal de que talvez ele queira fugir, repete a ameaça, dizendo que, se ele tentar recuar, vai se arrepender. Para reforçar o aviso, ela pressiona o salto fino contra o sapato dele com força, fazendo-o gritar de dor, antes de se virar e ir embora com uma expressão de satisfação sombria. Assim que Linu vai embora, a voz de um anunciante corta o salão de baile, informando os convidados de que o leilão está prestes a começar. Ainda processando o fato de que Sushi manteve o bebê, o Wong Yan é tomado por uma nova urgência. Ele mal consegue acreditar e decide resolver seus assuntos rapidamente para ir atrás dela. Nesse momento, uma mulher de terno se aproxima e o cumprimenta respeitosamente como jovem mestre. Ela se apresenta como Liu Yue, sua nova assistente, designada pelo presidente Lin Qingyun. Wong Yan apenas acena, dizendo que está na hora de ir. Os dois caminham em direção ao local principal do evento com uma presença imponente. Enquanto se acomodam, um homem baixo, robusto e exageradamente bem vestido avança até a frente do salão. Com arrogância, ele anuncia aos presentes que o item principal do dia, o novo projeto do distrito, já está reservado para a família Qin. Girando o bigode com pompa, avisa que todos devem mostrar respeito ou enfrentar as consequências. Esse homem arrogante é Xinlei, o jovem mestre mais velho da família Qin. Wong Yan pergunta à assistente quem ele é. Liu Yu explica que ele pertence à família Qin, uma das mais ricas de Jiangning e a maior rival deles pelo projeto. Com desdém, Wong Yan questiona se alguém daquele tipo realmente acha que pode competir com ele. Liu Yu acrescenta que os Qin planejam vencer o projeto e então usar sua aliança matrimonial com a família Su para resolver alguns problemas. A menção à família Su faz tudo se encaixar para Wong Yan. Ele se lembra da reclamação de um colega sobre a senhorita Su estar sendo obrigada a se casar com um ricaço imprestável. Ele percebe que aquele homem arrogante, Xinlei, é o noivo que Suki deveria aceitar. Com uma expressão sombria, ele finalmente vê todo o quadro, o noivado de Sushi, os problemas da família dela e aquela guerra de lances. O leiloeiro apresenta o item principal, o lote 053, no novo distrito. Sem hesitar, Xinlei levanta a placa e abre com um lance de 5 bilhões. O público explode em sussurros chocados, percebendo que a família Qin está absolutamente decidida a ganhar. Murmuram que, com o casamento Qin-Su se aproximando, ninguém ousaria competir. Mas, quando tudo parecia decidido, Wong Yan ergue sua placa calmamente e dá um lance de 6 bilhões. A sala inteira fica em silêncio absoluto, antes de explodir em cochichos frenéticos. Os convidados se perguntam quem é aquele homem ousado, assumindo que deve ser de fora, já que teve coragem de enfrentar a família Qin. Dizem que o projeto já estava garantido para os Qins, e que eles não deixariam isso barato. Do outro lado do salão, a expressão presunçosa de Xinlei desaparece, substituída por pura fúria. Ele aperta o punho tão forte que os nós dos dedos ficam brancos. Ele encara Wong Yan com ódio e grita, perguntando quem diabos ele pensa que é e acusando de procurar encrenca. A confrontação começa. Diante do surto de Xinlei, Wong Yan permanece impassível. Calmamente, ele destaca que estão em um leilão, onde vence quem dá o maior lance, e pergunta se há algum problema. Contorcendo o rosto de raiva, Xinlei retruca, perguntando se Wong Yan não ouviu que a família Qin queria aquele projeto. Com confiança absoluta, Wong Yan responde que ouviu perfeitamente, mas pergunta o que isso tem a ver com ele. Os convidados ficam chocados, murmurando sobre quem seria aquele homem misterioso que ousava desafiar a poderosa família Qin. Não querendo ficar para trás, Xinlei, tomado pela raiva, levanta a placa e grita um lance de 700 milhões. Sem hesitar, Wong Yan rebate com 800 milhões. Os lances continuam e a tensão aumenta.
Sheila então marcha até Wong Yan com seu grupo, chega cara a cara com ele e grita que, na cidade de Jiangning, a família tinha a lei. Fazenda um último lance desesperado de 900 milhões. Desafia Wong Yan a continuar, caso queira morrer. Wong Yan apenas ri, tranquilo, quase divertido, e anuncia casualmente um lance de 1 bilhão. Publicamente humilhado, Sheila finalmente perde o controle. Ele berra que Wong Yan está pedindo para morrer e ameaça esquartejá-lo, enquanto desfere um soco selvagem em direção ao rosto dele. Mas Wong é absurdamente rápido. Ele desvia do ataque desajeitado com facilidade, num único movimento, acerta um soco poderoso bem no rosto de Sheila. O homem é lançado para trás, gritando de dor, enquanto Wong Yan pergunta com desprezo se ele realmente achou que conseguiria enfrentá-lo sozinho. Atordoado, Sheila cai, e seus dois guarda-costas avançam para cima de Wong Yan. A luta que se segue é brutal e eficiente. Wong Yan se move com velocidade incrível, derrubando ambos com chutes e golpes precisos, deixando-os estendidos no chão do salão. Sheila tenta se levantar, segurando o rosto machucado, incrédulo. Ele grita que Wong Yan está pedindo para morrer por ousar tocá-lo. Com um sorriso frio, Wong Yan responde que é ele quem está acertando agora. Ele avança novamente, com um chute poderoso, lança um dos guarda-costas pelos ares, o homem cai com um estrondo bem em cima do próprio chefe, derrubando os dois em uma pilha vergonhosa. Com a luta encerrada em segundos, Wong Yan permanece calmo no meio do caos. Ele olha para o leiloeiro aterrorizado e pergunta, com naturalidade, se mais alguém vai dar um lance. O leiloeiro, gaguejando, responde que não há outros competidores. Com isso, Wong Yan vence o leilão. Ele vira para sua assistente, Liu Yua, e ordena que ela assine os documentos e transfira o dinheiro, explicando que precisa resolver um assunto urgente. A história muda para um quarto luxuoso onde Lin Chauvet está diante do avô, o mesmo Lin Xingyun que trabalha para Wong Yan. Ela pergunta por que ele a chamou com tanta pressa, fazendo com que perdesse o leilão. O avô alerta para ter cuidado quando o convidado dele chegar, admitindo que ainda não conseguiu entender o temperamento dessa pessoa. Linu Sufu dá uma risadinha debochada, questionando que figurão seria capaz de deixar seu poderoso avô tão cauteloso. Nesse momento, um assistente entra e informa ao presidente que o leilão terminou. Lin Qingyin pergunta se a família Qin venceu, mas o assistente relata que outra pessoa foi a vencedora. Linu fica chocada, dizendo que isso é impossível. Ela não acredita que o projeto escapou das mãos da família Qin e se pergunta quem seria ousado o suficiente para tomá-lo deles. Seu avô informa calmamente que a pessoa que eles estão esperando acabou de chegar. Olhando o celular, provavelmente alguma notícia, Linu comenta que esse sujeito é arrogante demais. Decidindo que aquilo é importante demais para esperar, ela diz ao avô que vai ligar para sua amiga Na-Suki. Caminhando pelo corredor, perdida em pensamentos e ao telefone, ela pensa sobre como a derrota da família Qin prejudica a cooperação planejada com a família Su. Determinada a contar a novidade para sua melhor amiga, ela não presta atenção ao caminho. Ela esbarra diretamente em Wong Yan, que vinha na direção oposta. A colisão é forte, e ela solta um gritinho ao bater no peito dele. Furiosa, ela olha para cima e fica chocada ao reconhecer seu rosto. Ela grita, perguntando por que é ele de novo, e chama o entregador fedorento de desastrado por não olhar por onde anda. Mas sua ligação urgente fala mais alto. Ela simplesmente vira as costas para Wong Yan, que permanece calado, e continua andando enquanto relata a novidade a Suki pelo telefone. Wong Yan apenas a observa ir embora com uma expressão quieta e indecifrável. Assim que Linu sai, Wong Yan entra para se encontrar com Lin Qingyun. O homem mais velho o cumprimenta respeitosamente. Wong Yan confirma que concluiu seus negócios no leilão e então pergunta, de forma casual, sobre a mulher com quem acabou de trombar. Lin Xingyun apresenta a neta, Linu, destacando que ela é solteira. Ele a elogia, dizendo que ela admira muito Wong Yan e sempre quis conhecê-lo. A tentativa de arranjar um casamento arranca de Wong Yan apenas um me-poupe, cansado e bem-humorado. Mudando de assunto, ele se senta e pergunta a Lin Xingyun se conhece Sushi. Lin explica que ela é a jovem da família Su, o maior talento de sua geração, mas que sempre foi mantida fora dos holofotes porque a família valoriza mais os filhos homens. Ele também confirma que a família Qin planejava uma aliança matrimonial com o Su depois de vencer o projeto, plano agora atrasado graças à intervenção de Wong Yan. Curioso, Wong Yan pergunta sobre a vida pessoal de Sushi, seu dia a dia e seu histórico amoroso. Lin Qingyun informa que a família Su tem uma criação extremamente rígida e que Sushi tem uma personalidade teimosa.
Diz que ela não se envolve facilmente com as pessoas, e pelo que sabe, nunca teve namorado. Essa informação faz surgir um sorriso malicioso e satisfeito no rosto de Wong Yan. Nesse instante, o celular dele toca. No identificador, aparece o nome de Sushi. Ele atende naturalmente, dizendo que estava justamente pensando nela. Do outro lado da linha, ela pergunta se ele tem tempo e diz que gostaria de vê-lo. Wong Yan aceita na mesma hora e pergunta onde ela está. Com seu assunto urgente agora claro, Wong Yan se levanta para ir embora. Ele diz a Lin Xingyun que está saindo e que pode repassar as informações ao velho mestre. Enquanto ele caminha para fora, Lin Xingyun tenta mais uma vez vender a neta, mencionando que ela se formou na Royal Academy, em Londres, assim como Wong Yan. Sem interesse algum, Wong Yan apenas diz que podem conversar sobre isso outra hora. A cena então muda para um parque com vista para a cidade, onde Sushi está sentada sozinha em um banco, pensativa. Momentos depois, Wong Yan chega em sua moto vermelha, agora novamente vestido em seu terno elegante. Ele se aproxima e se senta ao lado dela. Colocando um braço ao redor dela, vai direto ao ponto, diz para ela não se preocupar com a criança e afirma que ele dará suporte aos dois. Em seguida, faz uma proposta direta, diz que, se ela quiser se casar, eles podem ir registrar a qualquer momento, deixando clara a intenção de assumir responsabilidade. Apesar de sua segurança, Sushi permanece cética. Com um sorriso irônico, ela questiona se ele realmente tem condições de arcar com tudo isso. Impassível, Wong Yan olha para o horizonte e pergunta o que ele não seria capaz de pagar. Para reforçar seu ponto, Sushi levanta o pulso e mostra o relógio caro, perguntando se ele sabe quanto custa. Para sua surpresa, Wong Yan reconhece imediatamente, é um Pasha Dartier, modelo de 42mm em ouro rosa 18K, e cita corretamente o valor de 352 mil. Suki fica visivelmente surpresa com o conhecimento detalhado dele. Ela o pressiona, perguntando quanto ele ganha por ano como entregador e quantos anos levaria para comprar apenas aquele relógio. Wong Yan a tranquiliza dizendo para não se preocupar com dinheiro e pede que ela tenha o bebê. Ele afirma com confiança que nunca deixará ela ou a criança faltarem com nada, chegando a dizer que sustentá-los seria fácil para ele. Revirando os olhos diante do exagero, Sushi pergunta se iria matar ele parar de se gabar um pouco. A conversa é interrompida quando o celular de Sushi toca. Ela atende, e a voz aflita da mãe está do outro lado. A mãe ordena que ela volte para casa imediatamente, dizendo que Xinyao está lá para discutir o casamento. Sushi apenas responde de forma contida. Virando-se para Wong Yan, ela pede que ele a leve para casa. Com um sorriso encantador, ele diz que será um prazer. Ele ajuda a subir na moto e os dois partem. Durante o trajeto, Sushi se encosta nas costas de Wong Yan, com um leve sorriso tranquilo, fechando os olhos como se estivesse em paz. Logo chegam à mansão da família Su. Wong a acompanha até a porta e, ao entrarem, Sushi anuncia para a mãe que chegou. Yang Hui surge imediatamente, irritada, e a repreende por ter demorado, dizendo que Xinyao está esperando. No fundo da sala, um homem atarracado de terno está sentado no sofá. Sushi apenas diz que saiu para caminhar. A mãe então percebe Wong atrás dela e pergunta, já desaprovando, por que ela trouxe alguém para casa, lembrando-a de que o casamento com Xinyao está próximo. O homem no sofá se levanta e cumprimenta Sushi, confirmando que veio para tratar de assuntos do casamento. Com um sorriso elegante, ele se apresenta, é Xinyao, o segundo jovem mestre da família Qin. Diante de seu noivo, Xinyao, Sui tenta adiar o casamento. Ela diz que, como a família Qin perdeu a licitação do projeto do novo distrito, a cooperação planejada entre as famílias ainda não foi finalizada, e por isso, o casamento deveria ser adiado. Xinyao, porém, trata a perda da licitação como algo sem importância. Com um sorriso sinistro, ele insiste que eles devem se casar primeiro, e que todo o resto pode ser negociado depois. Seus pensamentos revelam suas verdadeiras intenções. Ele planeja levá-la para a cama primeiro, e só depois decidir se dará à família dela o dinheiro de que precisam. A mãe de Sui, Yang Huiman, tenta desesperadamente salvar a situação. Ela implora à filha, lembrando que Xinyao prometeu 1 bilhão para ajudar a família Su assim que se casassem. Mas Suti a interrompe com um seco, não diga mais nada. Com determinação feroz, ela declara que não vai se casar com ele. Sua recusa deixa tanto a mãe quanto Xinyao atônitos. Dando um passo ousado, Sui caminha até Wong Han, segura seu braço e anuncia que não só não vai se casar com Xinyao, como também está grávida do filho de Wong Han.
Sua mãe grita horrorizada, agarrando a filha e exigindo saber se ela tem noção do que está dizendo, apontando que Wong Han não passa de um entregador de comida. Suchi suplica à mãe, insistindo que não quer ser forçada a se casar com Tin Hao e prometendo que com um pouco de tempo, poderá ajudar a família Su a superar a crise. Furiosa com o comportamento vergonhoso da filha, Yang Hui levanta a mão para lhe dar um tapa. Antes que o golpe acerte, o braço de Wong Han dispara e segura firmemente o pulso dela, impedindo o tapa. Ele a encara friamente e pergunta o que há de errado em ser um entregador. Em seguida, devolve a acusação de vergonha, questionando se vender a própria filha a um canalha por dinheiro é algo honrado. Enquanto ela se debate em seu aperto, gritando para o entregador fedorento soltá-la, a situação se intensifica. Xin Hao, que observava toda a cena, finalmente explode. Ele aponta o dedo acusador para Sushi, o rosto contorcido de raiva, e a chama de indecente, dizendo que nunca esperou algo assim dela. Ele grita que ela deixou um entregador montar nela e depois volta sua fúria contra Wong Han, jurando matá-lo. Sushi só consegue ficar parada, chocada e horrorizada. Antes que Tin Hao possa agir, Wong Han se move com velocidade relâmpago. Ele desfere um tapa poderoso no rosto de Xin Hao, fazendo-o cambalear para trás e cair no chão. Em seguida, Wong Han puxa Sui, ainda atônita, para trás de si de forma protetora. Ele encara Tin Hao caído e declara que ela está grávida de seu filho, o que a torna sua mulher, e pergunta quem lhe deu coragem para tentar bater nela. Se arrastando no chão, Tin Hao urra de incredulidade por Wong Han ter ousado bater nele. Com a fúria transbordando, ele agarra um cinzeiro pesado de uma mesa próxima e avança contra o casal, gritando que vai matá-los. Com um sorriso calmo e tranquilizador, Wong Han diz a Suchi para ficar atrás dele, e ela concorda nervosamente. Quando Tin Hao avança, balançando o cinzeiro, Wong Han desvia com facilidade. Em um único movimento, ele acerta um soco devastador no queixo de Xin Hao, fazendo-o voar para trás, enquanto o cinzeiro escapa de sua mão. Enquanto Xin Hao fica caído, atordoado, Wong Han se coloca sobre ele e declara que ele ousou tocar em sua mulher. Sem terminar ali, Wong Han monta sobre o homem espancado, agarra-o pela gola e diz que hoje vai lhe ensinar uma lição. Ele desfere uma série de socos brutais no rosto de Xin Hao, ignorando os gritos agonizantes e os pedidos desesperados por ajuda. Quando ele ergue o punho para mais um golpe, Suchi grita para que ele pare. Ao mesmo tempo, uma voz poderosa ecoa, exigindo saber quem ousa agir de forma tão presunçosa. Um grupo de figuras imponentes entra no local, liderado por um homem idoso e digno, com uma longa barba branca e uma bengala. Suki olha para o homem, chocada e assustada, e o chama de avô. A chegada do patriarca da família congela todos. O avô de Suki, ladeado por outros membros da família, observa a cena. Tin Hao espancado no chão, Suchi ao lado de um homem estranho e sua mãe em choque. A expressão do velho é sombria quando ele anuncia que ouviu tudo. Ele fixa o olhar penetrante na neta e, batendo a bengala no chão, exige saber se é verdade que ela está grávida do filho daquele entregador. Com resignação silenciosa, Suki confirma que sim. A confissão mergulha a família Su em pânico. Eles gritam que a situação é absurda e que não podem se dar ao luxo de ofender a poderosa família Shin. Seu avô, com o rosto retorcido de fúria, berra que a única solução é abortar a criança imediatamente. Xin Hao, porém, se levanta com dificuldade e discorda. Ele grita que mesmo que ela aborte, uma mulher como ela jamais colocará os pés na casa da família Chin, deixando a família Su em completo desespero. O peso da situação se torna insuportável. Eles começam a chorar e lamentar que tudo está acabado, culpando uns aos outros por mimarem Suchi e dizendo que a família Su está arruinada. Suchi permanece em silêncio, no meio das acusações, o rosto tomado pela tristeza. Finalmente, ela perde a paciência e manda todos pararem de discutir. O estresse emocional e físico cobra seu preço, e ela grita de dor, segurando a cabeça enquanto a tontura a domina. Antes que caia, Wong Han a segura. Ele a ampara e a tranquiliza, dizendo para não ter medo e que vai levá-la embora. Ao pegá-la nos braços, sua família, incluindo seus pais, corre para a frente, exigindo que o entregador fedorento a solte e ameaçando quebrar suas pernas. Wong Han olha para eles com absoluto desprezo e pergunta se eles sequer se consideram humanos. Sem dizer mais nada, ele se vira e começa a sair da casa, carregando Suchi, que já está desfalecendo. Quando os pais dela tentam bloquear seu caminho, ele os chuta para o lado com facilidade, jogando-os no chão. Ele para na porta e se vira para encarar a família, atônita e aterrorizada. Com uma determinação fria e inabalável, ele declara que vai levar Sui com ele e pergunta se alguém tem algum problema com isso, deixando todos completamente impotentes para impedi-lo. Com Suchi inconsciente em seus braços, Wong Han diz à família atônita que, já que ninguém se opõe, ele está indo embora. Ele a leva do caótico casarão da família Su para seu moderno apartamento em um prédio alto. Lá dentro, ele deita Suchi com cuidado no sofá, ainda desacordada. Enquanto faz isso, um cartão escorrega da bolsa dela e cai no chão.
Depois de se certificar de que ela está bem acomodada, Wong Han percebe o cartão, o pega e o examina. Ele se surpreende ao perceber que aquele dia é o aniversário dela. Um sentimento de pena toma conta dele ao pensar que, mesmo vindo de uma família rica, parece que ninguém se lembrou de sua data especial. Observando-a dormir, ele decide mostrar do que é capaz, reafirmando para si mesmo que ela é sua mulher. Cerca de 20 minutos depois, Sui começa a se mexer. Ela se senta devagar, ainda grogue e desorientada, esfregando os olhos e se perguntando onde está. Nesse momento, Wong Han sai de outro cômodo, vestindo um avental. Ele estende uma tigela de comida e diz que ela deve estar com fome, agora que acordou. Suki caminha até a mesa de jantar, onde Wong Han preparou uma refeição elaborada especialmente para ela. Ela fica impressionada com o aroma delicioso dos diversos pratos, que incluem iguarias no vapor, uma tábua de frutas e queijos e várias bebidas. Wong Han se gaba dizendo que suas habilidades culinárias são tão boas que até uma princesa de Dubai imploraria para provar. Divertida com a arrogância dele, Suti sorri e pergunta se custaria muito ele parar de se gabar. Quando se sentam para comer, Suti fica séria. Ela diz que, naquele dia, ele está proibido de dizer a palavra morrer, deixando Wong Han confuso. Antes que ele possa perguntar o motivo, ele revela sua surpresa. Wong Han traz um pequeno bolo rosa com uma única vela acesa. Com um sorriso confiante, ele o apresenta a Sui, completamente surpresa, e deseja a ela um feliz aniversário. Totalmente pega de surpresa, Sui leva a mão à boca em choque e pergunta como ele sabia que era seu aniversário. Wong Han apenas sorri de forma presunçosa e pergunta se ela não acha ele incrível. Tomada pela emoção, Suti fica sem palavras, com uma lágrima se formando em seus olhos. Percebendo isso, Wong Han a provoca de forma leve, perguntando se ela está emocionada a ponto de chorar e dizendo que não tem problema chorar. Ele ainda se gaba dizendo que pode emprestar o ombro para ela, algo que nem supermodelos internacionais conseguem. A arrogância absurda dele quebra o clima, e Suki solta uma risada sincera. Em seguida, ele a incentiva a provar a comida. Ela dá uma mordida e admite que está boa, ao que ele responde com confiança que é claro que está. Depois de comerem um pouco, Wong Han diz para ela fazer um pedido no bolo. Sushi fecha os olhos, junta as mãos e concorda em silêncio. Passado um momento, Wong Han fica sério e pergunta quais são os planos dela. Sushi olha para ele com sinceridade e o lembra da promessa que ele fez de ajudá-la, perguntando se ele vai voltar atrás. Wong Han garante que não, mas lança um desafio. Ele pergunta se ela realmente tem coragem de se casar com um entregador como ele. Cheia de determinação, Sushi se levanta e declara que tem coragem, acrescentando que, se ele não cumprir a promessa de ajudar, ela simplesmente se casará de novo. Ao ouvir isso, Wong Han toma uma decisão e diz que eles vão registrar o casamento já no dia seguinte. Com firmeza, ela concorda, afirmando que não tem medo. Satisfeito, Wong Han se recosta com um sorriso e diz que está decidido. Os planos deles são interrompidos quando o celular de Wong Han vibra. Ele diz a Suti que precisa atender, e ela concorda com a cabeça. Ele vai até a varanda para falar. Do outro lado da linha, alguém a quem ele chama de Xiao Hua o alerta freneticamente de que ele está em perigo. Xiao Hua, que chama Wong Han de chefe, diz que um assassino chamado Hydra está vindo para a cidade de Jiangning para matá-lo. Wong Han permanece calmo e pergunta se a fonte é confiável e se conseguem confirmar a localização de Hydra. Xiao Hua informa que Hydra foi visto pela última vez perto da mansão da família Lin. Acendendo um cigarro, Wong Han diz friamente ao subordinado que entendeu e que arrumará tempo para lidar com o assassino no dia seguinte. Enquanto Wong Han está na varanda, Sui se senta no sofá, falando ao telefone e comendo o bolo. Ela conversa com sua melhor amiga, Linu, que lhe deseja feliz aniversário e pergunta se foi a primeira a parabenizá-la. Com um sorriso divertido, Sui responde que foi a segunda. Linu fica chocada e pergunta imediatamente quem foi o primeiro, torcendo para que não tenha sido Xinhao. Suti olha em direção à varanda e revela que foi ele. Sua amiga fica furiosa, exigindo saber como ela se envolveu de novo com aquele entregador. Dando mais uma mordida no bolo, Suti suspira e diz a Linu, espantada, que é uma longa história, mas que decidiram registrar o casamento no dia seguinte. A notícia deixa a amiga em pânico, perguntando se ela enlouqueceu ao decidir se casar com um entregador e exigindo saber onde ela está. Suki responde calmamente que está na casa dele. Preocupada, Linu tenta acalmá-la, prometendo dar um jeito em tudo. Ela declara que irá implorar ao misterioso figurão que venceu o leilão, aquele que o avô de Suti conhece, para ajudar Suti custe o que custar. No entanto, a ligação cai de repente, deixando Suti se perguntando o que aconteceu. Enquanto isso, na varanda, a conversa tensa de Wong Han continua. Seu subordinado traz mais uma notícia preocupante, informando que a princesa mais velha perguntou sobre o paradeiro dele 2 dias antes. Wong Han fica ainda mais sério e exige saber se Xiao Hua contou a ela que ele estava em Jiangning. O subordinado explica nervosamente que não teve escolha, pois conhece o temperamento da princesa e temia que ela o castrasse se não obedecesse. A notícia é tão chocante que Wong Han fica sem palavras e deixa o isqueiro cair. Ele grita ao telefone, furioso, dizendo que seu subordinado de confiança o traiu.
Xiaohua tenta amenizar a situação, sugerindo que, pelo histórico familiar da princesa, ela seria uma ótima combinação para o chefe e que ele deveria simplesmente aceitar. Wong Han o interrompe com raiva, exigindo saber quando ela vai chegar. Sentindo a fúria do chefe, Xiaohua inventa uma desculpa sobre sinal ruim e desliga abruptamente, deixando Wong Han fervendo de raiva. Sozinho na varanda, ele se agacha, frustrado, pensando que a situação é muito ruim. Nesse momento, seu celular vibra com uma notificação. Irritado, ele se pergunta quem está incomodando agora. Ao olhar a tela, vê uma mensagem de um número desconhecido. A remetente se apresenta como Lin Sufu, neta de Lin Qingyun. Na mensagem, ela propõe uma parceria comercial, sugerindo que, como ele é novo na cidade, cooperar com a família Su no projeto do novo distrito seria benéfico para ambos. Desesperada para ajudar a amiga, ela faz uma proposta ousada, prometendo que, se ele concordar, fará qualquer coisa que ele pedir. Ao ler a proposta descarada, Wong Han sorri de canto, pensando que ela realmente tem coragem. Quase imediatamente, seu celular toca. É Lin Qingyun, que claramente já soube da mensagem da neta. Ele pede desculpas repetidas vezes pelo transtorno causado. Wong Han responde calmamente que está tudo bem. Assumindo o controle, Wong Han dá duas instruções claras a Lin Qingyun. Primeiro, ele precisa de um rifle de precisão e 2 balas, que irá buscar no dia seguinte. Segundo, ele ordena que Lin Qin dê a Suti autoridade total sobre o projeto do novo distrito, proibindo qualquer outro membro da família Su de se envolver. Sem hesitar, Lin Qingyun concorda em cumprir as ordens de seu jovem mestre. Mais tarde, enquanto Wong Han ainda está na varanda, Suti relaxa no apartamento, deitada na cama e lendo. Seu celular vibra com uma mensagem de sua melhor amiga, Linu. A mensagem traz uma notícia animadora. Linu entrou em contato com o misterioso figurão que venceu o projeto do novo distrito. Ela conta a Suti que ele concordou em cooperar com a família Su e, mais importante, insistiu que Suki ficasse no comando. Eles se encontrarão no dia seguinte para discutir os detalhes. Cheia de alegria, Suti responde feliz, confirmando que haverá no dia seguinte. Nesse momento, Wong Han entra no quarto e percebe a expressão feliz dela, perguntando o que a deixou de tão bom humor. Ainda o vendo apenas como um entregador, ela dispensa o assunto dizendo que é algo relacionado a um projeto que ele não entenderia. Ela então parece surpresa ao ver que ele a pegou lendo, e ele brinca, dizendo que não esperava que ela tivesse o hábito de ler livros. Ele se inclina, ficando com o rosto a poucos centímetros do dela, e sussurra que há muitas coisas sobre ele que ela não imagina. Corada com a proximidade, Suki gagueja, perguntando o que ele está fazendo e lembrando que concordar em se casar com ele não significa... Mas, em vez de avançar, Wong Han pega calmamente um travesseiro da cama. Ele diz que, se ela estiver cansada, deve descansar, e que ele vai dormir no sofá. Ao sair, ele acrescenta de forma casual que ler na cama não faz bem para mulheres grávidas, deixando Suti corada e sem palavras. Deitada, ela fica envergonhada, pensando que realmente achou que ele faria alguma coisa. O dia seguinte, amanhece claro. Na varanda do apartamento, Wong Han está no meio de um treino extenuante, fazendo flexões de braço em parada de mãos com apenas um braço. Suki, de pijama, sai e fica observando. Divertida, ela brinca perguntando se ele está praticando o estilo sapo. Ele a aterrissa com suavidade e a corrige, dizendo que se trata de uma técnica chamada Mão do Dragão Enrolado, um nome que ela nunca tinha ouvido. Ele explica que não é uma arte marcial chamativa, mas uma técnica real de matar, e demonstra alguns movimentos rápidos. Curiosa, Suti pergunta por que um simples entregador precisaria aprender algo tão perigoso. Wong Han para e olha para ela, compartilhando as palavras de sabedoria de seu pai. Use as artes marciais para impedir conflitos e proteger sua família. Suki fica impressionada e concorda que as palavras do pai dele eram sábias. Mudando de assunto, Wong Han diz que preparou o café da manhã e deixou os itens de higiene separados para ela. Tocada, ela comenta que nunca imaginou que um homem grande como ele pudesse ser tão atencioso. Com um sorriso confiante, ele responde que há muita coisa sobre ele que ela ainda não percebeu. Em seguida, ele diz que, depois de comerem, ela precisa ir com ele até a casa dela. Confusa, ela pergunta por quê. Ele explica que precisam do livro de registro familiar dela, caso contrário não poderão registrar o casamento. Então ele a provoca, perguntando se ela tem mesmo certeza de que quer se casar com um entregador como ele. Provocada, Suki fica irritada, achando que ele está desistindo. Ela grita que não tem medo e manda ele se apressar para que registrem o casamento imediatamente. Enquanto caminham até a motocicleta dele, Suki levanta uma questão prática, perguntando se não deveriam conhecer os pais dele primeiro. Wong Han descarta a ideia, dizendo que não há necessidade e que podem falar disso depois que o bebê nascer. Confusa, Suti pergunta por que esperar. Com um sorriso malicioso, Wong Han explica que tem medo de que a família dele não aprove ela. Ele acredita que quando o bebê nascer, a família será forçada a aceitar a situação. Ao ouvir isso, Suki se coloca as mãos na cintura e pergunta com sarcasmo se ele está insinuando que é ele quem vai se casar com a família dela.
Ele a examina de forma brincalhona e elogia sua aparência, seu corpo e seu temperamento, mas acrescenta que o histórico familiar dela é um pouco fraco. Ofendida, ela pergunta se ele acha que é bom demais para ela. Wong Han ri e diz para ela não levar isso tão a sério, mandando que suba logo na moto com um bufar irritado. Ela sobe e se senta atrás dele. Ele manda que ela segure firme na cintura dele e eles arrancam pela estrada. Sem que saibam, estão sendo observados. De um local escondido, Xin Yao e um subordinado musculoso os veem partir. O subordinado comenta com desprezo que ela passou a noite com um entregador e pergunta ao jovem mestre o que deve fazer. Com o rosto sombrio de raiva, Xin Yao dá uma ordem brutal. Ele manda o homem matar o entregador e depois levar a mulher para um hotel para ele. O subordinado estala os dedos e diz que levará seus homens e os seguirá imediatamente. Enquanto Wong Han e Suti cruzam a cidade, ele percebe pelo retrovisor que uma van branca está seguindo-os. Ele entende que estão sendo perseguidos. Pensando rápido, ele se inclina para trás e diz a Suti que houve uma mudança de planos. Ele fala para ela ir primeiro para casa pegar suas coisas, pois ele tem um assunto para resolver. Sem perceber o perigo, ela concorda. Wong Han então acelera, costurando entre os carros para despistar os perseguidores. Seguindo seu plano, Wong Han leva Sui até uma casa segura. Depois de deixá-la em segurança lá dentro, ele volta para a moto e acelera, atraindo a atenção dos perseguidores. A van branca imediatamente dá início à perseguição, seguindo-o até um bairro nobre. Wong Han os conduz por uma curta perseguição antes de parar diante de uma grande vila moderna, um local escolhido de propósito. Ele para a motocicleta, desce e parece esperar. Ele olha para a varanda do segundo andar da vila e avista um homem de cabelo espetado, escondido ali, confirmando que é uma emboscada. O homem na varanda percebe que foi descoberto. Sem se abalar, Wong Han caminha calmamente em direção à vila, pensando que, já que seus inimigos se reuniram ali, é hora de resolver tudo de uma vez. Ele entra na casa luxuosa e vazia e sobe as escadas. Em um dos cômodos, um estojo de rifle de precisão está aberto sobre a mesa, exatamente como ele havia combinado. Ele pega o rifle com o silenciador, impressionado com a eficiência de Lin. No entanto, algo inesperado chama sua atenção. Ele ergue o olhar e percebe um sutiã azul jogado sobre a cama próxima, deixando-o momentaneamente confuso. Antes que consiga entender a situação, uma mulher enrolada em uma toalha sai de um quarto ao lado. É Linu, a melhor amiga de Sui, que solta um grito aterrorizado ao ver um homem estranho em seu quarto, segurando um rifle de alta potência.